bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando mais um TinaCast e você é muito bem-vindo. Estamos aqui com o Mr. Cláudia. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, tudo jóia. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, mais um TinaCast, lição 6. Esse é o nosso 5º episódio e você é nosso convidado para mais uma vez estar estudando, recapitulando. Cláudia até imprimiu a lição dela ali, ó, dedicação, cara, isso é dedicação. E a gente vai falar sobre resistindo à tentação. E aí, Cláudia, antes da gente começar, como foi sua semana? Que você achou da lição ali? Dá ali uns conceitos mais básicos e gerais sobre esse estudo da semana. Eu achei essa lição muito, muito importante, porque ela é bem atual, ela é bem o que a gente está vivendo hoje, né? Pelo menos eu sinto que é o que a gente, é o problema da grande maioria das pessoas, essa questão da tentação e das tentações que nós estamos vivenciando nessa época, nessa geração de hoje. Fechou. Ela é bem tendenciosa mesmo, fala sobre resistir à tentação. Eu vou inclusive pedir para os nossos editores magicamente colocar a nossa tirinha aí. Nós temos uma tirinha onde tem um abençoado andando, assoviando. Daqui a pouco ele se depara com uma fenda no chão. Ele abre a bolsa, tira uma Bíblia, coloca a Bíblia na fenda e instantaneamente a Bíblia fica do tamanho exato que ele precisa para ultrapassar essa fenda. Qual foi a sua primeira impressão, Cláudia, sobre essa tirinha? O que você achou ali? O que ela quer dizer para a gente? Assim, primeiro que o que seria tentação, né? Tentação ou como resistir à tentação, né? Tentação é algo que nos aflige, que nos persegue, né? Desde que o mundo é mundo, desde que nós somos criados, nós somos tentados. Sim. E vendo essa tirinha aqui, nos mostra que a capacidade da gente resistir à tentação, a gente só é possível, só é capaz quando a gente está conectado, agarrado à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é do tamanho da nossa tentação mesmo. Ela que não vai nos ajudar, né, a resistir à tentação, né, a dar capacidade de fugir da tentação, de resistir à tentação. Perfeito, eu também tive essa pegada, eu já tinha visto essa imagem com cruz, né? O pessoal falando que o pessoal levava a cruz, e aí estava pesada, cortava um pedacinho da cruz, chegava no final da vida, ia atravessar, tinha um labirinto, era do tamanho exato da cruz original. Então, quem tinha cortado a cruz porque estava ficando meio pesada, não conseguia passar, e do outro lado era salvação. E aqui a gente tem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus está se adaptando, porque, por exemplo, ele tira ali do tamanho da bolsa, né, uma Bíblia normalzinha pequena, e daqui a pouco ela acaba ficando grande. E eu também tive essa pegada de que ela vai se ajustando a cada um. Isso que você falou sobre cortando a cruz, porque está pesada, é interessante, porque a Bíblia, quando a gente começa a estudar a Bíblia, quando a gente começa a querer fazer a vontade de Deus, muitas vezes a gente vai enfrentar obstáculos como, por exemplo, o sábado, para os jovens que têm que procurar emprego, ou às vezes tem que fazer um concurso, tem que fazer uma prova no sábado. E se a gente começa a cortar os 10 mandamentos, começa a cortar coisas que são importantes para a nossa vida e ceder, vai chegar um momento que você vai ceder em coisas que não vai ter mais como voltar atrás. Aí já era, aí acabou, não tem mais como conseguir resistir a tudo, né? Porque você foi cedendo, e chega uma hora que você não dá mais conta, aí você se entrega mesmo às tentações e morre, né? E vai, pelo menos morre espiritualmente. Morre espiritualmente. E fica nessa pegada. E realmente, assim, o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo de vícios. A gente tem inúmeras possibilidades. A tecnologia em si, ela está aí para trazer e buscar mais consumidores. Inclusive, a lição de domingo, ela vem falando justamente sobre isso, que é um ponto onde as empresas, elas buscam o máximo para fazer com que você abra o aplicativo mais de uma vez por dia, cria aquele vício. Sabe aquele vício que a gente tinha? Quem é mais antigo vai saber do vício que a gente tinha de abrir a geladeira. Às vezes estava em casa, não estava com sede, não estava com fome, mas passava na cozinha, abriu a geladeira e fechava. E hoje a lição pelo menos trouxe para a gente sobre um novo vício que está se enquadrando. Inclusive, Cláudia trabalha com nossos adolescentes, então ela vai saber mais ainda, é nossa orientadora do colégio, sobre o vício do celular, de um aplicativo. Os aplicativos já são voltados justamente para você toda hora. Eu preciso olhar que está funcionando, preciso olhar se chegou alguma coisa. E são vícios que eles vão abraçando a nossa mente e eles acabam trazendo para a gente dispersões daquilo que seria o nosso ideal de vida. Mas queria que você, Cláudio, trouxesse o que você filtrou ali dessa lição de domingo, falando justamente sobre esse mundo de vício que a gente está vivendo.
Então, essa questão, como você mesmo falou, dos adolescentes, não só os adolescentes, jovens, adultos, velhos, de todas as idades, né? Todas as pessoas hoje estão enfrentando, não todas, não posso generalizar, mas grande parte da Sim. população está enfrentando o vício das telas. Augusto Cury fala sobre o síndrome do pensamento acelerado, causado até por esse vício de De telas, telas. né? De telas, na verdade, aqui, né? Porque se fosse o vício de leitura seria Tá ótimo, né? bom, Mas tá bom. as telas, essas luzes, né, essas luzes, esses sons, tudo isso tem modificado as nossas percepções, as nossas sensações. Isso faz com que a gente perca sono. Só que daí, quando a gente perde o sono, a gente não vai buscar a Bíblia para ler. O que é mais agradável, mais atrativo? O que o nosso cérebro já está viciado? Com essas sensações, com as luzes da tela. Então a Sim. gente acaba indo para o TikTok, para o Instagram, para o Facebook, e acaba vendo coisas fúteis, inúteis, que não nos levam a nada. Na verdade, leva aonde o inimigo quer. Que o Sim. inimigo quer nos afastar da onde? Da palavra de Deus, né? Porque quando a gente vê um TikTok, a gente não está vendo, dificilmente a gente vai ver um TikTok ou alguma coisa falando das mensagens bíblicas. A gente vê coisas engraçadas que aparentemente são inocentes. Só que isso tem nos afastado do que é primordial, que é estar na presença de Deus. Então, nossa mente está se tornando preguiçosa das coisas de Deus. É Né? porque no caso ela é uma consequência. Se você. Muita gente até às vezes fala, não precisa de extremismo, não precisa de extremismo. Mas em alguns pontos a gente vê um extremismo ali com Deus. Deus fala assim: aquele não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta, espalha. Por quê? Quando eu separo o meu time ali, em vez de eu estar estudando a Bíblia, não, mas eu só estou vendo um vídeo que está falando nem de nada, é tipo uma piada e tal. Tudo bem, a gente se diverte, eu me divirto e eu gosto só. Só que assim, quando a gente deixa isso na totalidade do tempo e a gente não tem a base para isso aqui, quando chega o momento da tentação, a gente não consegue resistir porque a nossa base está numa comédia, a nossa base está em ver um stand-up, a nossa base está em ver um videozinho curto. Você já ouviu aquele ditado que fala que se você contar uma mentira 1000 vezes, ela se torna uma verdade? Sim. Muitas vezes a gente começa a ver tanta coisa aqui no celular, sei lá, sobre traição, porque a gente assiste séries, assiste várias coisas assim, né? Aí sobre traição, ou sobre roupas que as pessoas estão vestindo, o linguajar das pessoas, que não é um linguajar apropriado. Só que você começa a ouvir tanto, se encher tanto daquilo, que você começa a achar que aquilo é normal. Então, aí a gente vai pegar a Bíblia para ler e vai achar que isso é arcaico demais. Ah, não tem nada a ver, eu vou pintar minha unha de. Tá, um exemplo, né, aleatório aí, de cor de rosa, de azul, de preto, não sei. Eu vou começar a achar que tudo é normal. Ou Sim. usar joias para os jovens, para os adolescentes, ou comer determinadas comidas que nos fazem mal, consumir bebidas energéticos, por exemplo, que daí fazem com que a gente perca o sono, ou que a gente se torne pessoas agitadas. Isso vai criando situações na nossa vida, às vezes, de fúria, de raiva, de briga, de problemas familiares que a gente não consegue mais resolver. Por quê? Falta de sono, alimentação errada, a gente começa a ter crise de ansiedade por causa disso. Então, o pecado nos leva a várias situações que eu entendo, né? Que eu acredito que seja destruição assim do bom convívio familiar, de esposo, de marido, de mulher e marido, de Cônjuges ali, os filhos, filhos, os dos pais. pais com os filhos. Então, assim, o pecado vai nos levando a essas situações, os vícios, né? Sim. E a gente tem aqui, inclusive, a lição comenta que os smartphones são um portal muito forte para isso, porque é uma tela pequena, uma tela menor. Antigamente, há muito tempo atrás, a gente tinha telas grandes, então o pai via tudo que estava acontecendo, ou a gente tinha, os livros que são selecionados aqui, tarará. Hoje é uma tela pequena, então o pai não consegue ver o que o filho está mexendo, o adulto consegue mexer em outras coisas sem que as pessoas. Ainda tem aquela película de escura, né? Para ninguém ver nada. Que é para ninguém ver nada, tarará. E você vai vendo que assim, tudo isso vai se tornando mais propício a que as pessoas façam coisas escondidas, e aquilo que eu sempre falo, na frente dos outros é fácil a gente tá bonitinho, transparente, um cristão salvo, mas só Gustavo sabe quem é Gustavo, só Cláudia sabe quem é Cláudia. Só eu e Deus, né, na verdade. E Deus está ali. Inclusive, um dado que ela trouxe, 35% dos downloads da internet são relacionados à pornografia. E isso a gente está falando justamente sobre telas pequenas, que elas acabam possibilitando isso, deixando as coisas mais em segredos e tal. E não só pornografia. A gente vai ter relacionado à mentira, a todos os tipos de pecado que a gente sabe
que olhando para o mundo da salvação não existe pecadinho nem pecadão, pecado é pecado, e eles vão nos tirar. E aí ela traz algumas dicas, né, sobre como a gente pode resistir a essa tentação, como a gente pode fortalecer a mente. Mas antes disso, na parte de segunda, a gente já tem ali as tentações intensas. E essas tentações intensas, ela traz justamente o momento de Jesus sendo tentado lá no deserto. Ela traz assim, ela trouxe inclusive um negócio que eu achei muito interessante, até grifei, fala assim, ó, Jesus não foi ao deserto em busca de tentação. E tem um pontinho que fala, tá até grifado de azul, a primeira parte que tem grifada de azul na segunda-feira aí, diz assim, ó, o processo de vencer a tentação começa estando aonde Deus nos chamou para estar. Ou seja, Jesus ele vai para o deserto, ele passa um time com Deus, não quer dizer que ele está imune a tentações. É justamente quando a gente mais se aproxima de Deus, e eu estava falando com minha esposa, a gente estava até conversando justamente sobre isso há pouco tempo. Ela falava assim, amor, mas você se envolve tanto, e tem tanto BO para a gente resolver, às vezes você deixa de resolver BO para estar envolvido nisso aqui, naquilo ali, e realmente é assim. Aonde a gente vai buscando a Deus e tarará, normalmente é lá que a tentação vai nos encontrar. E não só uma tentação pornográfica, uma tentação de mentira, uma tentação de quesito financeiro, de trabalho, de estudo. Elas estão nos abordando em todos os pontos. A gente realmente tem essa intensidade nas tentações. O que é que você vê disso, Cláudia? Assim, aqui vem falando sobre a tentação de Jesus ali no deserto, né? Como ele conseguiu resistir. Jesus só resistiu porque ele estava conectado ao Pai. Sim. Porque ele vivia em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai. Nós, quem dirá nós, né? Se nós não estivermos conectados com Deus constantemente, a gente não vai conseguir resistir às tentações. Lá em Tiago 4, verso 7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E nenhuma parte da palavra a orientação para resistir à tentação. Então, assim, se nós não estivermos conectados realmente com Deus, a gente não vai conseguir resistir ao diabo. A gente só consegue resistir ou entender que é uma tentação, que é pecado, se a gente tiver aqui, ó. Como é que eu sei que é pecado, por exemplo, comer carne de porco? Um exemplo bem comum, bem básico. Porque está escrito aqui, ó, em Levíticos 11, está escrito na Bíblia. Se eu não estudar a Bíblia, eu não vou saber. E vai chegar um tempo que as pessoas vão começar a esquecer de algumas coisas, porque elas não estão mais estudando a Bíblia. Então, eu só consigo resistir, ou eu só consigo vencer as tentações se eu estiver conectado com Deus, que daí estudando a palavra dele, né? E como você falou, inclusive, de carne de porco, eu gosto sempre de alfinetar um trenzinho outro, porque eu sempre falo, gente, precisa para mim mesmo. A lição, inclusive, ela traz o exemplo falando sobre a tentação voltada para o apetite. Jesus foi tentado no apetite, Adão e Eva caíram também, foram tentados no apetite. Verdade. Inclusive, hoje, nos dias de hoje, o apetite é uma das estratégias mais bem-sucedidas do tentador, e ele está colocando lá embaixinho. Por quê? Quando a gente fala sobre o apetite e tudo mais, a gente acaba, relativizando tudo. Não, mas calma, não é bem assim, calma, não é bem assado. E a gente vai colocando uma coisa em outra. Um negócio que eu sempre falo, que aqui em Minas é fortíssimo, assim, tarará. Inclusive sai um meme na internet esses tempos, assim, o adventista reagindo ao aumento do café. E aquele cara lá do Cris lendo no jornal, eu me divirto. Só que não mais está assim, porque o café ele se tornou meio que popular em nosso meio. O energético se torna popular em nosso meio. E muitas outras coisas, eles vão se tornando popular e vão se relativizando. Ah, não, é relativo, calma, tá tudo certo. Só que foi justamente pelo apetite, pelo relativismo, que a gente está onde está, que Adão e Eva acabou cedendo à tentação. E, assim, a parte mais tchan, lá no comecinho, fala assim, ó, o coração de Cristo, da segunda coluna de segunda, o coração de Cristo, ele transborda de simpatia por aqueles que ficam presos em ciclos destrutivos. Ele transborda de simpatia porque ele fala assim, filho, fala comigo aqui que eu vou te ajudar. Então, ainda que o cafezinho seja um BO nosso, um energético seja um BO nosso, tarará, nós não podemos normalizar isso. A gente precisa reconhecer, esse é o primeiro ponto,
É reconhecer, e para isso é estudando Bíblia, Só estudando a Bíblia. é estando conectado, porque aí sim a gente vai começar a identificar que não é só uma pornografia. Ah, não, mas eu não vejo uma pornografia, eu não traio minha esposa, eu não roubo ninguém, não, tudo certinho, tarará. Mas a gente tem que lembrar que são em pontos específicos e Satanás ele faz personalização das tentações para cada um. O que está grifado aqui também, eu vou ler porque eu achei que já está grifado porque é interessante, né? Então eu vou ler. Jesus obteve vitória sobre a tentação para que pudesse nos libertar. Ele venceu nas áreas do apetite, que a gente acabou de falar agora, você acabou de falar agora, né? Nas áreas do apetite, da presunção. Por que presunção? Ele podia muito bem, Jesus podia muito bem, ele estava com fome, não estava? Sim. Ele não podia ter falado, poxa, eu sou Deus, eu sou Jesus, né? Eu vou transformar, eu posso me alimentar do que eu quiser, mas não. Jesus, ele foi forte em tudo para que a gente pudesse ser forte também. Da presunção, do orgulho, para que pudesse nos libertar, respectivamente, do desejo intenso do prazer físico, do desejo intenso por tudo que vemos e do orgulho de nossas realizações e bens. Então, assim, Jesus, ele é o exemplo que a gente tem que seguir infinitamente. Não tem outro exemplo a ser seguido que não é Jesus, porque ele foi capaz de vencer todas essas coisas. A fome, o orgulho, a vaidade. Porque nós, humanamente falando, nós seres humanos, nós somos orgulhosos, somos frágeis em relação ao apetite, presunçosos, em tudo a gente é fraco. E por que a gente deixa de ler a Bíblia? Por que a gente deixa de ouvir a voz do Espírito Santo para ficar aqui, ó, no TikTok e tudo, que só vai nos enfraquecer e só vai nos encher do orgulho, da vaidade, do egocentrismo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses vícios, né? Que tudo está voltado a isso, né? As tentações, os vícios. E olha aí, Cláudia acabou de entregar a questão, então, para segunda-feira. A questão do quiz. Já fica a dica, se você está disperso, volta, escuta de novo o que Cláudia acabou de ler. Eu enumerei aqui, isso vai ser questão do nosso quiz, tá bom? Da semana, então, atento aí. Mas vamos lá, já que a gente falou sobre esse mundo de tentação, vem também a parte sobre o vencer com a palavra, que é conseguir estar vencendo essas tentações através do estudo ali. Inclusive aqui fala assim, ó, que Jesus demonstrou resistir não apenas aos ataques espirituais, mas também a lutas emocionais e psicológicas. E ele só pôde fazer isso com a palavra. Ele sempre estava rebatendo com aquilo que ele entendia. Ou seja, Satanás ele não veio atacar só com um ponto espiritual. Ele também veio na parte emocional e na parte psicológica. E aí, para que a gente consiga entender isso, a gente precisa realmente estar bem enraizado com a palavra. Aqui vem falando assim, logo no comecinho, assim, durante as tentações, Satanás se dirigiu a Jesus tentando fazê-lo duvidar da sua própria identidade como filho de Deus. Satanás faz isso com a gente hoje. Ele faz com que a gente duvide de que nós somos realmente filhos de Deus ou de que nós merecemos ser filhos de Deus. Então, muito cuidado com o que você vem fazendo da sua vida, com o que você vem se enchendo, né? Com o que você vem enchendo a sua alma. Porque Satanás, se você faz uma coisa diferente hoje, é igual você falou do começo da cruz. Eu vou tirando isso para caber melhor na minha jornada, né? Então, eu vou tirando isso, vou tirando aquilo. Vai chegar uma hora que Satanás vai te falar assim, vai te jogar na cara, olha, você fez isso ontem, você fez isso antes de ontem, você ainda se acha filho de Deus? Você acha que você é digno de estar na presença de Deus? E quando ele faz isso, quando ele começa a colocar essa dúvida na sua mente, esse é o problema. Porque daí mais fácil vai ser de você se distanciar de Deus, infelizmente. Sim. Por quê? Porque você já vai estar achando que você já não é mais digno de estar na presença de Deus. Então, assim, você já não vai mais estar querendo resistir àquela tentação. Poxa, já pequei tanto, quer saber? Vou continuar nesse pecado, vou continuar seguindo a minha vida aí, do jeito que, entendeu? Então, e daqui a pouco ele se torna uma verdade, igual você fala 1000 vezes, daqui a pouco não se torna um pecado. Não, mas isso aqui é normal. Já está normal, porque já estou fazendo tanto tempo que eu já até esqueci que isso é pecado. Então, cuidado quando o diabo começar a colocar dúvidas na sua cabeça em relação a você realmente ser um adventista, você ser um jovem valoroso, um jovem que segue as vontades de Deus. Pecar, a gente não... Pecar... não é que a gente tem que ser pecador, né? Que nem o Leandro Quadros fala, existe, como é que ele fala? Pecadeiro, né? Pecadeiro, sim. Se torna um pecadeiro, não fique fazendo pecado constantemente, mas nós vamos estar sujeitos a pecar. Faz parte da jornada, faz parte. Só que vai chegar um momento que quanto mais próximo você estiver de Jesus, quanto mais conectado com a palavra, conectado aqui, ó, com a palavra física de Deus aqui,
você vai entender que você é capaz de não cometer os mesmos pecados. Sim. Tentações novas vão surgindo, mas você vai sendo capaz de vencer essas tentações. Perfeitos aqui na Terra nós não vamos ser. Perfeição aqui na Terra não existe. Mas nós somos capazes de estar mais próximos de Deus quando a gente está realmente conectado com a palavra de Deus através da leitura, da oração, do espírito de profecia, dos hinos que a gente ouve todos os dias. Né? Porque assim, eu tinha um professor lá em teologia que ele falava assim, todo texto sem contexto é um mero pretexto. Então, a Bíblia ela precisa ser estudada verdadeiramente pelos que buscam estar próximo a Deus, porque Satanás também estuda a Bíblia. Inclusive fala aqui, Satanás ele estuda a palavra de Deus, e ele vai debater sempre com Deus. Então, às vezes a gente está nesse ponto de olhar e falar, não sou digno nem nada, ou às vezes a gente está assim, não, mas eu já dou uma lida aqui, eu conheço e tudo mais. Às vezes quando Claudinha pega e fala aqui sobre a carne de porco de Levítico, o nego já pega e pensa, não, mas ele aprovou lá no lençol de Paulo, e não sei o que, e ali funciona também, e ali e tal, pegando textos sem contextos, virando pretexto, porque é justamente o que Satanás faz. Fala assim, que Satanás ele pega para o seu benefício próprio a palavra, tirando do seu contexto e aplicando-a mal. Quer um exemplo? Por exemplo, você vai na 25 de março, você tem vários tipos de relógio lá. Relógio da Oakley, relógio, sei lá, aqueles mais caros, Rolex, Cartier, tem várias réplicas. Sim, lá, né? Várias réplicas. E você vai olhar, quem fez a réplica estudou o original minuciosamente. Porque ele faz minuciosamente bem. Quando eu estudei lá na Bolívia em 2011, 2012, na Bolívia estava muito forte a falsificação de telefones. Tinha acabado de lançar aquele S4 e era a febre do momento, todo mundo queria. E tem um ponto de compra lá, chamado Cantia, lá em Cochabamba, e um pouquinho mais afastado da Cantia tem um local de eletrônicos, onde ficam alguns caras vendendo algumas coisas. Tem o pessoal que vende as coisas ok, tem o pessoal que vende as coisas meio clandestinas, para fingir que foi roubado, não sei o que e tal, mas aqui está na sua mão e tarará. E eles faziam muito isso com o estudante brasileiro quando chegava lá, você era abordado de todos os lados, vinha um ou outro querendo te mostrar um negocinho escondido e tarará. E às vezes quando os meninos acabavam se empolgando, o outro pegava e falava, mano, é tudo falso, tudo falsificado. Ele vem te mostrar assim, só para você pensar que ele pegou, que era original. Só que o quê? Só vai conhecer quem conheceu o original. Não tem como, porque quem faz o falsificado estudou muito bem o original. Então, o Satanás, ele vem, ele faz o falsificado, depois de ter estudado muito bem o original. Os banqueiros, eles não estudam as células falsas, eles aprendem a identificar a verdadeira. Então, o cristão, ele precisa identificar a palavra verdadeira, porque é só assim que ele vai ter um equipamento mesmo, uma bagagem suficiente para identificar quando Satanás vem trazendo essas coisas que são falsas para o nosso dia a dia como verdadeiras. Exatamente isso que você falou, porque Satanás, ele conhece a Bíblia melhor do que a gente, você sabe, né? Porque ele já está quantos mil anos estudando a Bíblia? Ele viu ela sendo feita, né? Exatamente. Né? Então, assim, o que ele faz? Ele mistura, como foi lá no Éden, né? Ele misturou verdade com mentira, por isso que ele conseguiu enganar ali Eva, né? E ele vem fazendo isso há quantos mil anos, aí, enganando os seres humanos aqui na Terra. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A verdade, ou, aliás, a tentação, ela vem revestida, às vezes, de uma verdade. Sim. Tem parte de verdade e tem parte de mentira nela. Então, tem que tomar cuidado. Você só vai saber identificar se você, como você falou, se você conhecer o original. Se não, vai passar batida. Game over, né? Já perdeu, já era. Não tem nem como você querer. Porque tem um comediante, inclusive, ficou muito famoso, um videozinho que sai cortando dele, que ele fala assim, cara, eu conheci uma galera que tem um livro e tal, e esse livro é tudo pra mim, e eu baseio tudo, é tudo pra minha vida e a minha pós-vida, inclusive a minha eternidade. E aí esse comediante, ele é ateu. E aí ele pega e fala assim, aí eu tava na conversa, o cara falou, não, porque existe um livro que é o livro da minha vida, ele conta sobre um cara que veio, viveu, sofreu e morreu por nós, ressuscitou e foi para o céu para nos salvar, e esse livro conta toda a sua história, de pretensão, de coisa de início, médio, meio, faz aquele discurso lindo. Aí ele pega e fala assim, mas e esse livro que representa tudo, que é o seu tudo, de não sei o que, tu já leu? E a pessoa fala, não li não. Eu só leio, só escuto assim o filé mignon, só o podcast, a pregação que o pastor dá. Então, assim, se é aquilo que realmente baseia a sua vida e você não se dedica nem a estudá-lo,
Qual o grau de hipocrisia que às vezes você critica no outro, que não está tendo sobre a sua base de que você diz acreditar e diz realmente ter como ideologia de vida. Verdade. Na quarta-feira a gente tem um momento hipertexto que ele vem trazendo inclusive isso. Logo no iniciozinho ele traz uma pergunta que eu grifei e cortei ela no meio. Você consegue perceber quando se trata de uma tentação, aquilo que chega a você? Realmente está sendo uma tentação ou já virou tipo assim, não, isso aí não, já virou comum. Que é exatamente o que a gente tem falado até agora, né? Que a gente só vai saber se é realmente uma tentação, se é um pecado, a palavra é pecado mesmo, né? Sim. Se a gente souber o que é o correto. E eu só sei o que é o correto, volta ali de novo, estudando a palavra de Deus, estando conectado com Deus. E só consigo também, às vezes, fugir disso quando eu sou capaz de ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo. Ei, Cláudia, não vai para esse caminho não, porque isso daí tá errado, entendeu? Então, assim, a gente tem dado espaço para o Espírito Santo falar com a gente? Porque, na verdade, ele conversa a todo tempo, mas Satanás também conversa a todo tempo. Exatamente. A gente saber distinguir é que vai fazer o diferencial. Uhum. Porque se eu não sei, eu não... E assim, a lição traz, inclusive, aqui embaixo, porque eu já comentei em outros points também, sobre o período que eu trabalhava na mídia. O pastor Arlindo Keffler trabalhava comigo, e uma vez ele falou assim, falava fino, alemãozão grandão com uma fala fina, era engraçado demais, muita gente fina. E aí o Arlindo Keffler me falou assim, Gustavo, a área que você está é uma das áreas mais vantajosas para Satanás. Por quê? Tem um evento no sábado que a gente precisa cobrir o evento. E eu era mídia, então você vai lá para filmar. Aí eu, como departamental do departamento em si de mídia, pego e falo assim, se o Gustavo não for, não serve para mim não. Tem que substituir ele. Eu estou pecando porque eu estou vinculando aquele momento ali à sua vida profissional. Se você pega e fala assim, cara, não quero ir nesse trem não gosto disso aqui, minha nossa, só vou lá porque eu preciso desse emprego. Você também está pecando porque você não está indo lá para adorar a Deus e divulgar essa adoração, porque é o que o mídia faz. E o irmãozinho que está lá na programação, se ele vira para você e fala assim, oi, rapaz, trabalhando, bicho, eles falam para nós não trabalhar no sábado, tá lá eles trabalhando. O diabo também levou, então o diabo consegue levar nós três. E realmente, nós precisamos ter a humildade para reconhecer as tentações que elas vêm. Porque Satanás ele tem muita vantagem. Ele consegue ganhar a gente, tanto nesse ponto de criticar, como também no ponto da presunção. Que é outro ponto, às vezes, que a gente adota, tipo assim, não, mas eu já estou tão top, estou estudando a lição todo dia, podcast eu vejo toda semana, e não sei o quê, sou ligado aqui, eu trabalho na instituição, e aí entra também num ritmo de presunção. Então, o cristão, ele precisa realmente estar linkado para conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, porque ela que justamente vai nos dar esse equilíbrio sobre, né, o que ele está fazendo. Verdade. E você falando isso daí, eu estava pensando, né? Satanás, ele é muito inteligente e muito astuto. Ele tá nessa pegada há muito tempo. E ele vem aperfeiçoando as formas de nos tentar, vem aperfeiçoando as formas de nos puxar para baixo, né? Sim. Sei lá, nem sei quantos anos está aí essa questão das mídias assim mais forte, mas o que? 15 anos? 15, 20 anos? Não, acho que vai ter uns 10. Uns 10? Porque quando eu cheguei da Bolívia, o WhatsApp estava estourando. Isso era 2013 para 2014. Uhum. E depois do WhatsApp estourar, que a gente começou a ter o estouro de Instagram também. Mas o Orkut já começa lá em 2005, né? 2004, 2005. Sim. Então você vê assim que as mídias, agora existem as mídias. Sei lá, então vamos pôr assim, há 30 anos atrás, o que mais pegava nas pessoas, digamos assim, vamos pôr aqui, no meio cristão, por exemplo, para derrubar um cristão, eu penso, né, que poderia ser o consumo de drogas, como cigarros, bebidas alcoólicas, outras drogas ilícitas, digamos assim, né, como cocaína, maconha, outras drogas aí. Poderia ser o que mais pegava. Adultério, né, assim, o adultério, a traição, roubo, sei lá, alguns outros tipos de vícios. Hoje, os vícios são os vícios que não são feios, sim, digamos assim. É o vício popular. Que é o vício popular, que é você estar o tempo todo conectado no TikTok, no Instagram. É um vício, gente, isso é um vício. As pessoas não conseguem, algumas pessoas não conseguem mais ficar longe, não conseguem mais não ficar assim o tempo todo. Isso é um vício.
É um vício que prejudica as outras pessoas? Não. Teoria não. Teoricamente não. Só vai me prejudicar. Depende do que tu posta, hein? Depende do que você posta. Só que assim, as pessoas só vou me prejudicar. Às vezes vou prejudicar o meu marido, meu filho, porque não estou dando atenção. Pode, às vezes, acabar um casamento por causa disso. Só que é um vício que as pessoas não estão mais vendo. Não é algo que as pessoas vão te julgar. Ah, olha lá, ele tá bebendo. Sim. Olha lá, tá usando droga. Ninguém sabe o que eu tô fazendo aqui. Ninguém sabe que eu fico o tempo todo aqui, ó. Então, assim, pra você ver como Satanás é astuto. Como ele é inteligente. Então, não subestimem a inteligência de Satanás. E ele faz justamente endereçada aos nossos desejos. Aos nossos desejos. A inteligência artificial, né? Sim. Eu falo aqui sobre, por exemplo, eu quero comprar uma bolsa cor-de-rosa. Eu falo com você. Daqui a pouco, o que vai aparecer aqui, ó? Um monte de bolsa cor-de-rosa. Então, tá prendendo a minha atenção mais ainda aqui. Então, assim, tudo. Não tô falando que é pecado quem usa a inteligência artificial, não é isso. Mas a inteligência artificial, as mídias, tudo pode ser usado contra nós. Então, cuidado com o que a gente está vendo, cuidado com o tempo que você está tomando aqui com as mídias. Justamente a palavra da rede semântica é a armadilha, que ela se enquadra justamente sobre uma armadilha. E a armadilha é o quê? Não é algo ruim, porque ninguém vai querer. O que você coloca pro rato lá na ratoeira? Um queijo, que é justamente o desejo dele. Ele vai lá e se lasca. Então, assim, para nós também, elas vêm personalizadas, vêm se caracterizando como aquilo que é o nosso objetivo, nosso desejo-alvo, e é ali que Satanás vai derrubando. E é muito interessante porque quando a gente vai se tornando normal aquilo que nos tenta, a gente não se cobra tanto para resistir àquilo. Então, não, uma traição é muito feio, roubar é muito feio, usar droga é muito feio, beber é muito feio, mas fofocar da vida do irmão não é. Mas mentir, julgar, falar o que você nem sabe assim? Criar, né? Criar para não fazer. Criar, ou fazer aquele post de todo tamanho, se esconder. Enfim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas Satanás também utiliza todas as coisas para derrubar aquele que está tentando se aproximar. Aí disso tudo, eu sei que a gente ainda só tá aqui, a gente vai para quinta-feira ainda, né? Mas disso tudo que a gente está falando aqui, às vezes você pode falar assim, caramba, mas como é difícil também viver de acordo com a vontade de Deus, né? Será que Deus nos ouve? Será que Deus está atento a gente? Aí lá em Isaías 59, o verso 1 diz assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa me salvar, nem tampados os ouvidos do Senhor para que não possa me ouvir. Então, assim, Deus, ele está com a mão estendida para a gente o tempo todo. Ele está com o ouvido atento. Só que a gente está erguendo as mãos para segurar nas mãos de Deus, para conseguir vencer essas tentações. A gente está falando, está orando para que possa chegar aos ouvidos de Deus, porque as mãos de Deus estão estendidas e o ouvido dele está atento. Para que quando a gente clamar, para que quando a gente precisar para fugir de uma tentação, ele vai estar ali para nos socorrer. Então, assim, é difícil? Vou pôr que é difícil, porque fácil não é, né? Se fosse fácil, tava a salvação garantida para todo mundo, né? Garantida até tá, né? Mas assim, ela tá. Ela tá e não tá, né? Tá, não tá disponível ali pra galera que... Mas, assim, então, garantida realmente ela não tá, porque depende da gente. Depende de Deus estar estendendo a minha mão para alcançar a mão de Deus e tá falando para que ele clamando, né, para que ele me ouça, né, para me resgatar dessas dificuldades que eu tô. É justamente aquilo que a gente leu lá em 2, né, ó, o coração de Cristo transborda de simpatia por aqueles que ficam presos a ciclos viciosos, porque ele realmente estende, ele torce, ele fala, cara, vamos, bora, mas existem coisas que ele não pode fazer por nós. O que ele podia fazer, ele já fez. E aí a nossa parte como cristãos, que a gente sabe que estamos vivendo uma guerra espiritual, é justamente nos proteger. E a quinta-feira ela traz sobre o capacete da salvação, que era o equipamento mais importante utilizado pelos guerreiros na época do Novo Testamento, que fala aqui, mas do Antigo também, porque ele protegia justamente uma parte vital, que era o cérebro, que era aquilo que comandava a questão do corpo todo. Jesus, ele dependia, inclusive, no período que Jesus estava aqui, completamente da conexão dele com o céu. Isso a gente está falando de Jesus, que ele era um ser humano, mas sem a tendência pecaminosa. Né? Ele era o segundo Adão, porque ele foi o único ser humano pós-Adão e Eva que nasceu sem a tendência ao pecado, vamos dizer assim. Ele não nasceu do pecado. Tarará. E ainda assim, ele dependia extremamente da conexão
com o céu para conseguir vencer. Quem dirá a gente? Quem dirá nós, né? Quem dirá nós? O quanto nós somos incapazes de resolver ou de resistir às tentações sozinhas. E aí aqui traz justamente que o capacete da salvação é o seu link, a sua aproximação com o céu, a sua conexão com o céu e com Deus, que vai estar te ajudando a proteger o que mais importa ali, como capacete de salvação. Eu sempre achei essa passagem aqui, né, de Efésios, falando sobre essa As armadura, coraças, né, muito, muito bonita. Então eu vou ler, porque a gente, Sim. é importante, acho que é legal a gente ler. Então tá lá em Efésios 6, né, no verso 14, já vou direto no verso 14, que diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados, né, do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não tem nem o que comentar sobre isso aqui, já diz tudo, né? Esses versos são perfeitos, né? O que a gente precisa para a nossa vida? A gente precisa estar assim, buscando a Deus através da palavra, através da comunhão, ouvindo o Espírito Santo, como a gente já falou. E então isso só assim que a gente vai ser capaz de vencer as tentações do dia a dia. Só assim. E tipo assim, a gente vai se afastando e acaba meio relaxando em muito ponto. Há quanto tempo você não faz um jejum, por exemplo? Esse sábado passado nós tivemos uma reunião lá do Ministério Jovem e nós falamos sobre a possibilidade de uma vigília. Prepara aí que vem uma vigília. E aí a gente estava até falando sobre o estilo de vigília e tal. Eu falei, aí, uma vigília raiz, será que a gente aguenta aquela vigília raiz de 6 da tarde às 6 da manhã? Rapaz, tem que ter muita coisa para envolver. Tá? Então, assim, a gente realmente vai ficando um pouco mais relaxados no quesito espiritual. Tá cômodo, né, ser cristão hoje em dia. Tá muito fácil. Só que, tipo assim, gente, sabe aquela sensação quando você recebe o seu pagamento e você consegue pagar todos os boletos? Aí a gente fala, rapaz, faz tempo que eu não tenho essa sensação. Mas, enfim, quando você recebe e consegue pagar, te dá uma sensação de paz, de alívio e tal. A gente também consegue ter uma sensação de paz e de alívio quando a gente olha para a nossa espiritualidade e fala assim, cara, eu sei que eu não estou perfeito, mas, poxa, eu estou conseguindo estudar a Bíblia, eu estou conseguindo ter um momento de comunhão, falar com Deus, eu estou tendo um momento de vigia mesmo, sabe? De oração, vigiar e orar, porque isso ele traz fortalecimento para o cristão no momento da tentação. E até eu grifei um pontinho que diz assim, ó, quem descansa na salvação que Deus providenciou não é facilmente perturbado pelas pressões deste mundo. E aí lá no último parágrafo de 5ª, logo no início, diz assim, ó, ao batalhar contra a tentação, não existe sentimento mais debilitante do que estar sobrecarregado de culpa e vergonha. Ou seja, Satanás ele busca justamente deixar a gente meio oprimido, igual a Cláudia falou lá no tempo. Poxa, não, mas eu não sou digno. Poxa, mas eu não estou pegando. Poxa, não sei o quê. Porque a gente fica mais suscetível a cair. E assim como a sensação de um boleto pago no final do mês é boa, a sensação de você falar assim, Deus, eu sei que eu estou muito longe, mas pelo menos eu estou me esforçando, estou lendo a lição todo dia, estou orando, estou lendo a Bíblia, vai fortalecer nesse momento. E se a gente, né, se você acha que você está, se Satanás está te acusando tanto, está te cutucando tanto, a gente tem que resistir até a essas acusações de Satanás e falar assim, por hoje eu vou estudar minha lição. Só hoje. Por hoje, só hoje. Só hoje. Eu vou estudar minha lição, eu vou ler a Bíblia. Hoje eu não vou ouvir músicas seculares. Hoje eu vou conseguir, em vez de chegar em casa, me jogar no sofá e começar a assistir uma série, eu vou chegar em casa, vou lá fazer minhas coisas, eu vou ler, faça o seu ano bíblico, leia o Espírito de Profecia, por hoje, só mais um dia. E é degrau por degrau, é todo dia um pouquinho. Porque, assim, por mais que o inimigo queira te acusar, se você está fazendo esse pouquinho porque é pouco, gente. Se a gente parar para estudar a lição, é meia hora. Nem isso. Só se você pegar para fazer várias leituras, mas meia hora ali que você tira para estudar a lição, para você fazer o seu ano bíblico. É tão pouco do nosso tempo, só que vai nos sustentar, vai nos encher, vai nos fortalecer tanto que o inimigo vai começar a enfraquecer. O inimigo estremece quando você pega a sua Bíblia e você lê. Porque ele sabe que você está se enchendo do poder de Deus e vai ser muito mais difícil ele te acusar de alguma coisa.
Com certeza. E aí vai depender justamente de você estar colocando esse capacete, de você estar se submetendo. E a lição de sexta, ela conclui, inclusive, nosso estudo de semana com um título bem pan, que ele diz assim, ó, odiado e rejeitado. E se a gente vai olhar para mídias sociais, para essas coisas, é justamente o oposto do que todo mundo procura ser. Todo mundo procura ser amado e aceito. E aqui ela traz sobre odiado e rejeitado. E aí eu queria que você, Cláudia, trouxesse para nós o que você viu ali nesse pontinho final, porque a gente já falou sobre as tentações, sobre personalização, sobre como o cristão ele deve estar se protegendo, colocando esse capacete de proteção, e aí a gente vem chegando no nosso pontinho final, que é na sexta-feira. Inclusive, eu vou pedir para você passar aqui para nós e já vai pensando na nossa palavra da semana, que depois eu vou fazer um comentário e peço a palavra da semana para ti. Já posso falar a palavra da semana, não? Não, depois. Só depois. Isso. Olha, eu estava lendo com o pastor Diego, né? Daí esse livro aqui, ó, Viver para Deus. Aí aqui, foi até o pastor que grifou isso daqui, ó. Há algo peculiar na fidelidade. Embora você possa ser um pouco famoso, um pouco rico, você não pode ser um pouco fiel. Você não pode ser um pouco fiel. A fidelidade tem algo exclusivo que exige atenção, não dividida, né? Ou você é 100% fiel, ou você é infiel. Ou você é 100%, não dá para ser 98% fiel. Porque os 2% que você é infiel, Satanás vai te jogar na cara. Sim. Então, assim, dentro daquilo que você acredita, acredita não, né? Que é o correto, porque às vezes eu acredito em algo que não é correto. Sim. Mas dentro daquilo que a Bíblia te mostra que é o correto, nós temos que procurar ser fiéis. Porque quando você é 98%, 95% fiel, você está sendo infiel. Então não há nada mais do que... Não há nada... tem uma frase que é assim, deixa eu ver aqui, ó. Agora eu não sei onde que tá, mas é assim, não há nada mais bonito, não há nada que brilhe mais do que a fidelidade. Nem o ouro brilha tanto do que a fidelidade. Então, quando você começar a brilhar tanto pela sua fidelidade, você vai ofuscar Satanás na sua vida, com o brilho, do Espírito Santo, com o brilho da justiça divina em você. Então, assim, para a gente ir finalizando, né, essa questão de sexta-feira, eu deixaria isso, que a fidelidade ela tem que ser 100% na vida do cristão. Porque o Satanás ele vai justamente atacar nos pontos fracos. Não adianta, por exemplo, a pessoa que é casada ignorar 2.000 comentários, mas gostar de um. Um ponto importante. Não adianta, entendeu? Não vai levar em consideração aqueles dois. Não, mas teve 2.000 pessoas ali que eu nem respondi, mas respondeu um, já basta. Justamente, Satanás ele vem atacar o cristão nos pontos de fraqueza, nos pontos que são fracos em caráter, que vão abalar a nossa confiança em Deus, e a fidelidade ela está muito voltada a isso. Então não adianta você falar assim, não, mas eu já faço isso, eu faço aquilo, faço aquilo. Se tiver um ponto ali, a fidelidade ela já vai estar infiel. Ela já não vai estar mais existindo. Palavra da semana? A palavra da semana é tentação. Então pronto, palavra da semana, tentação, anote que amanhã vai sair. Ali no finalzinho, eu grifei assim, um pontinho que diz, Jesus não quer que fiquemos intimidados nem desfalecidos pelos ataques da serpente. Tem de bom ânimo, disse ele, eu venci o mundo. Muitas vezes, quando Satanás falha em incitar desconfiança, ele concede êxito em nos levar à persuasão, que é justamente aquilo que eu falei. Você chega um momento que você fica tão presunçoso, que você se vangloria tanto, que você fala assim, não, nada mais me atinge. Mas isso também é um pecado e é um ponto que traz aqui. E aí fala assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marcos 14, 38. Jesus ele teve a vitória por meio da submissão e fé em Deus. Então nós também, como cristãos, precisamos nos submeter à vontade de Deus. Por mais que a gente chegue em um momento que estejamos sendo odiados, rejeitados e tudo mais, pode até parecer que isso esteja aqui para o mundo, mas para Deus nós seremos exaltados. Verdade. Quando a gente se sujeita a Ele. Eu sei que assim, a gente vai relativizando muito as coisas hoje em dia, mas é um fato gigantesco.
Se você tem um amigo que vai virar para você, meu irmão falava muito isso, e meu irmão é todo coisado, todo mundo já sabe. Ele falava assim, se uma mulher chegar para mim e falar assim, ó, você tem que me escolher, ou eu, ou essa florzinha aqui que seja de plástico. Ele ia ficar com a florzinha. Ele ia falar, não, para de presunção. Ou eu ou o cachorro sarnento. Ele ia ficar com o cachorro sarnento. Quem perguntar sou eu ou o quê? Porque existe muito essa questão de presunção. Nós, como cristãos, devemos estar totalmente sujeitos à vontade de Cristo. Então, se é um amigo, se é um cônjuge, se é um namorado, independente, nós devemos sempre lembrar que a nossa vontade ela deve estar sujeitada à vontade de Cristo em primeiro lugar. Amém. E aí, segundamente, vem as outras coisas. É aqui no finalzinho, já no último aqui que está grifado de azul, sim, diz assim, né? Entretanto, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Satanás treme e foge diante do mais frágil ser humano que se refugia nesse nome poderoso, que é Jesus Cristo. Amém. Amém. Então você já sabe, a gente vem sempre debatendo, a lição ela está falando sobre a metanoia, sobre essa transformação de mente, a gente fala sobre a importância de nós pedirmos a mente de Cristo, estarmos conectados a essa mente, e tudo isso ele vem sendo reforçado e mostrando pontos. Essa semana a gente viu sobre as possíveis metodologias, os cookies que a gente aceita da vida e tudo que Satanás vem oferecendo, mas também é a forma de proteger. Então que a gente possa estar se linkando, se protegendo cada vez mais. Eu vou pedir para a Cláudia finalizar com uma oração e você se junte a nós, vamos orar e pedir para que Jesus realmente nos ajude a conseguir identificar e a resistir às tentações. Ora pra gente? Ora. Pai eterno, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós tivemos o privilégio de estarmos recapitulando aqui esta lição dessa semana. Muito importante, onde nos mostra que realmente existem as tentações, o inimigo está nos afligindo todos os dias, mas nós somos capazes de vencer através da justiça divina, né, da armadura que vem da palavra de Deus. Então, que nós possamos nos colocar firmes, nos colocar de joelhos, para estarmos em comunhão contigo, porque nós sabemos que a sua mão está estendida para nos ajudar e os seus ouvidos atentos a nos ouvir, Pai. Amém. Então, ouça a nossa oração agora, nos ajude a vencer os pecados, as tentações, através do teu poder. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Fechou, muito legal, gente, que você ficou até aqui. Mais um TinaCast, a gente vai concluindo. Muito obrigado, Cláudia, pela participação. Obrigada. E é isso aí. Um feliz sábado. Feliz sábado. Até mais.